E para vocês, nós estamos começando mais um podcast, Pode Crer com Rodrigo Carvalho. E hoje o meu convidado é Maurício Leão. Maurício Leão é personal trainer, é músico e também é pregador da palavra, agora tomando conta do mercado aí. Como é que tá, Maurício? Tudo bem demais, Rodrigo. Prazer estar com vocês aqui, Pode Crer. Feliz demais estar podendo vivenciar e presenciar esse momento tão incrível que eu venho vendo você também viver. Isso para mim é muito importante. Gratidão. E ainda mais nesse momento que a gente vem vivendo, falando da palavra de Deus, aonde quer que a gente vá, cara. Esse é o meu objetivo hoje, que eu venho buscando, sabe? Maravilha, temos muita coisa para falar. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus, sobre trabalho, nós vamos falar sobre como implementar tudo isso e como potencializar, né, Maurício? É possível, então, Maurício, a gente poder dizer que é óbvio, né, que a palavra de Cristo hoje ela é fundamental para que a gente balize a nossa vida, né? Seja do lado espiritual como também do lado profissional. Mas a pergunta que todo mundo faz, e é a minha pergunta: como faço para eu ter mais intimidade com Deus? Rodrigo, a intimidade ela é algo que precisa ser vivenciado. É uma coisa que eu costumo dizer que é preciso viver. Mas isso aí é uma coisa óbvia. Não é tão óbvio assim. Às vezes o óbvio é algo que parece que está na nossa frente, debaixo do nosso nariz, como eu costumo dizer, mas é algo que, na verdade, precisa de um esclarecimento. E a intimidade ela é isso, cara. Ela é algo que a gente começa a vivenciar, a viver ela cada dia mais, viver potencializando ela cada dia mais. Porque assim, quando você começa um relacionamento com alguém, não colocando Deus como se fosse uma pessoa, como nós humanos, mas entendendo que ele fosse alguém que nós amamos, sua esposa, né? Por exemplo. Não foi da dia para a noite que você conseguiu ter um relacionamento com ela, algo íntimo com ela. Então foi se criando algo com o tempo. Então, para você conseguir hoje conhecer ela praticamente com a palma da sua mão, fazer como na palavra de Deus fala, que vocês são uma carne, uma só carne, vocês são uma pessoa só. Para isso chegar a acontecer, primeiro teve que acontecer esse aprendizado de um com o outro. Todos os dias, quando eu levanto para poder trabalhar, antes eu costumo pedir para Deus que Ele possa me educar. Digo para ele que eu sou um pouquinho, sabe, um pouquinho às vezes lento. A minha humanidade me faz ser lento em alguns aspectos, que me transforma em algo que eu às vezes não consigo compreender para onde eu tenho que ir. Então, por exemplo, como vocês estão vendo aqui o nosso logo do Pode Crer, olha que legal. Isso aqui é algo que nos mostra aonde nós estamos agora, o que nós estamos fazendo. Mas se não tivesse, talvez poderia ficar vago o que nós estamos fazendo. Talvez poderia ficar só uma tela escura. Sim. E às vezes a minha vida ela acabou sendo de muitas maneiras olhando como uma tela escura. Foi aonde que eu pedi a Deus assim: Pai, coloca para mim como se fosse um outdoor, um letreiro espiritual, que a minha mente enxergasse e eu conseguisse ver os teus sinais. E aí foi onde que eu comecei a ter um sinalzinho dessa intimidade de Deus ao deitar. Não foi nem ao acordar. E isso foi acontecendo naturalmente. Você pediu, mas não veio assim na mesma hora. E na verdade houve esse relacionamento. Foi um relacionamento de dor, de angústias, de medo, de desespero, e tentando entender quem eu sou, tentando entender quem são as pessoas que estão à minha volta. Aí gera confiança, é uma coisa... É um turbilhão de emoções, né? Ultrapassa essa humanidade. Ultrapassa a nossa humanidade. Diz o Padre Mateus, né, nosso grande amigo Padre Mateus, que ele acha bela a forma com que até eu e muitas pessoas que eu conheço pensam, porque a gente joga muito político. Então eu costumo levar Deus aí na minha mente fértil para algo cinematográfico. E aí isso me faz me conectar muito mais fácil com Ele, porque é meu jeito de fazer, né? Entendi. Isso me traz para essa linha de raciocínio da intimidade, onde eu busco em pequenos sinais, pequenos gestos, pequenas atitudes, aonde Deus se faz presente. E isso é constância também, né, Maurício? Constância, todos os dias. Porque não é só na dor, né? Às vezes, já me peguei assim, tá? Tô abrindo o coração aqui. Eu já me peguei em alguns momentos tendo algo íntimo com Deus no momento de uma dificuldade, de uma dor.
Porque aí você fala, pô, não tem para onde correr. Então, é para ele que a gente corre, né? E é importante dizer que é tão bom quanto você está bem também. E essa intimidade do bem, da gratidão, né? Eu gosto dessa palavra gratidão, falo muito dela. De você estar junto, partilhando na intimidade com Cristo, na intimidade com Deus, na alegria também. Compartilhando com Ele e dando graças. Olha, gratidão por este momento que eu vivo. Inclusive por esse momento que estamos vivendo aqui. Maurício, como é? Vamos pensar o seguinte, eu falando agora aqui com a minha mente de negócios, né? Não tenho como fugir. Estou aprendendo muito com você sobre a questão espiritual, essa intimidade com Deus, isso me agrada e alegra meu coração. Mas assim, como você, uma pessoa que trabalha com a educação e saúde, né, como personal, aí você tem o lado artístico, músico, você foi músico, tocou na noite e tudo mais, e de repente você está pegando todas essas habilidades, olha que interessante, essas habilidades que você tem, esse dom que você tem, e você agora está transformando no Maurício Leão, o pregador. Me diz aí, como que foi esse despertar? Primeiro, Rodrigo, teve que haver um grande choque de realidade. A gente costuma dizer na igreja, quem está vendo isso já ouviu falar sobre isso, que é o grande lance do testemunho. Ah, sim. Nós precisamos dar testemunho na nossa vida, principalmente daquilo que nós aprendemos, nós vivenciamos. Então, Rodrigo, vou colocar em 3 pontos. Você colocou a parte do educador físico, da música e hoje da palavra. A parte da educação física, eu costumo dizer que enquanto muitos pais contavam historinhas, né, quem pôde ter a oportunidade de ter um pai que contasse uma historinha e falasse alguma coisa, contava historinhas e etc. de várias fábulas e etc. O meu pai não, meu pai mostrava regras de vôlei, regras de handball, eram livros que ele tinha que eu e minhas irmãs cresceu lendo. Entendi. Então, o meu pai também ele é professor de educação física e isso, querendo ou não, me trouxe um despertar para isso. Desde criança eu amo o esporte, só que eu amo o esporte de uma maneira diferente. Eu vou te falar qual que é ela. A segunda parte, que é a parte da música, é algo que já vem dos meus antepassados. Teve o meu bisavô, que ele foi músico, dali para frente não teve outras pessoas na família dos mais novos, porém eu canto, minha irmã canta, minha esposa canta, então vem trazendo isso de família, e quando eu vivi na noite também vivenciei muitas coisas ali dentro, que me trouxe até onde eu cheguei hoje, que é o lance que eu venho vivenciando sobre a palavra de Deus. Quando eu cheguei nessas 3 coisas, Rodrigo, tanto na parte da educação física, o que eu vim vivenciando, quanto na parte da música, eu pude aprender justamente sobre essa parte do testemunho. Eu pude aprender quais eram os caminhos que me faziam feliz, que me levavam para lugares onde eu gostaria de estar, sensações que eu gostaria de estar, porque, de verdade, toda vez que eu sinto vontade de... Eu não sei, toda vez que a gente sente vontade de vivenciar algo forte na nossa vida, a gente costuma buscar isso aí de que forma? A gente costuma buscar isso em pessoas, em objetos, em materiais, etc. Eu aprendi a buscar isso em sensações. Então, por exemplo, não há nada melhor para mim do que me lembrar de quando eu era mais novo, ali meu primeiro colegial, no terceiro colegial, quando a gente disputava as interclasses ali, eu ganhava uma medalha, cara. E eu era muito competitivo na escola, então eu ganhava medalha, eu tinha que ganhar aquela medalha. Então eu me lembro como é ganhar uma medalha, como é ser campeão de alguma coisa. Assim como a música, para mim é maravilhoso estar no palco, eu amo estar no palco. Tanto que eu falo que eu tenho até um problema, quando eu não estou no palco eu sofro muito, porque eu queria estar lá de qualquer jeito, sabe? Entendi. Então isso me traz essas sensações. E eu aprendi com isso a aprender o que me faz feliz, o que me faz bem. Em contrapartida, também aprendi a usar aquilo que me trouxe de coisas negativas, coisas ruins na minha história, para que hoje eu possa auxiliar outras pessoas de alguma maneira, de ajudar. Ah, mas como é que você ajuda? Só pregando a palavra, só falando dessa forma? Não. Eu ajudo elas até na minha aula de bike. Quem faz minhas aulas de bike, meus alunos estão assistindo aí, ó, já sabe. Quem faz minhas aulas, por exemplo, sabe que a gente costuma dizer que não é uma aula, é um show.
Porque ali eu tento transmitir para elas uma sensação de assim, ó, hoje a frase da nossa aula foi: saiba que esse dia nunca mais vai voltar. Essa experiência que vocês estão vivendo esse dia nunca vai mais voltar. Você tem duas opções: reclamar e fazer isso aqui da pior maneira possível. Exato. Ou olhar para os pontos positivos que vai ter dentro desse lugar aqui e tirar o melhor dele. E é onde que a galera pira, vibra, vai para outras vagas. Contagiante. Né? Então acho que assim, a parte mais importante para mim, nesse sentido, foi justamente os testemunhos que a vida me trouxe. Tanto de entender quem eu sou e aquilo que me faz feliz, que é onde eu me encontro hoje, com esses pensamentos, esses sentimentos, né? Como também entender as coisas ruins que aconteceram e me trouxeram como testemunho. Então, vivenciar o esporte, vivenciar a música, me faz hoje estar vivenciando Deus e me levando para outros caminhos, né? Não é à toa que eu te conheci, você é meu amigo e a gente você está me ensinando muito também sobre essa parte do business, né? Porque eu quero muito juntar essas minhas experiências e talvez agregar para mais pessoas dessa forma, sabe? Sobre como elas podem ser mais positivas na vida dela em relação aos acontecimentos da vida, sabe? Entendi. Dessa forma. Eu acredito muito que pegarmos as nossas melhores habilidades e levar ela para algo... eu tenho até uma frase que diz assim, cara, se você quer fazer alguma coisa, você pega 3 perguntinhas básicas ali. A primeira é o seguinte: o que você quer fazer agrada a você? Agrada. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que você vai fazer vai impactar a vida de alguém? Vai transformar a vida de alguém? Vai. Segundo ponto. Agora o terceiro é o fundamental. Aos olhos do Criador, aos olhos de Deus, o que você quer fazer agrada o coração dele? Cara, se a resposta for sim, toca que vai dar certo, não tem como dar errado. E aí, Maurício, eu vejo, a gente se conhece há algum tempo, mas mais com proximidade agora recentemente, né? E a gente participa da mesma comunidade, lá na paróquia, tudo. Eu percebo assim, que você tem muito a contribuir, você tem muita coisa a testemunhar, vamos usar essa palavra, e eu percebo que esse testemunhar seu, às vezes, vai impactar, às vezes não, vai impactar de uma certa forma a vida de pessoas que eu tenho obrigação aqui de falar em público, aqui para todo mundo que está te ouvindo, que você tem que fazer isso rápido, você tem que fazer já. Cara, eu vi uma pregação sua diante do Altíssimo, assim, que foi fenomenal. E aí eu fico perguntando, né, que dom é esse que vem, né? É da vida, é de servir, é da intimidade, e aí Deus vai lá e dá a parábola dos talentos, né? Ó, tem que fazer. Como é que estão os projetos do Maurício nesse momento? Porque a gente tem que conciliar, né, Maurício, a questão de doação, de trabalho e tal, com aquilo que é rentável. Ou seja, você é professor, você é personal trainer, tem o seu trabalho, e nas horas vagas você faz como pregador. Como é que você faz isso hoje? Então, eu estou começando a descobrir esse... hoje eu chamo de mercado, tá, Rodrigo? Existe um mercado muito forte. Existe um mercado religioso muito forte, um mercado cristão, principalmente um mercado cristão evangélico muito grande, protestante muito grande. O mercado católico é um mercado pequeno, é um mercado que não é muito, ainda não é muito visado. Só que o que acontece? Eu, por ser católico, como eu disse no meu vídeo hoje, no meu story, eu gostaria muito que todas as pessoas pudessem estar junto comigo, aonde eu estivesse. Sim. Só que eu também sei respeitar e entender aonde elas estão. Desde que elas consigam encontrar alegria, felicidade, principalmente se elas encontrarem isso em Deus, encontrarem isso no caminho de Jesus. Eu venho buscando justamente esse entendimento e chamando hoje o mercado católico, o setor católico, de algo que seja tipo assim, um mercado exponencial, porque eu olho assim e falo, poxa, o que era o podcast há alguns anos atrás, antes da pandemia? Era uma live. Eu costumava assistir, na verdade, os podcasts dos antigos, que era só áudio. Eu já assisto Nerdcast, essas coisas que eram
áudio que eu saía para caminhar, correr, ouvindo esses podcasts. Mas era isso, não era mais nada. De repente se tornou algo grandioso que, assim, todas as pessoas, muitas pessoas que eu conheço, ou assistem, ou têm vontade de ter, ou participam de um, ou faz alguma coisa. Tanto que hoje nós estamos falando aqui que tem um. Isso é algo que cresceu, era algo que não era aqui no Brasil nada, e cresceu. Assim como cena do stand-up, que eu gosto bastante, eu vejo. Assim como o mercado musical gospel, que muito eu forte, frequentei. Né? Mas não era forte. Ele não era um mercado forte. Sim, e hoje ele é um mercado forte, gigantesco. Então, qual que é o meu entendimento? Inclusive, só te cortando, Maurício, pessoas do mundo artístico, alguns migrando para o mundo gospel, né? Saindo da música popular brasileira, do sertanejo, e migrando para o mercado gospel, Sim. né? Joelma, por exemplo, é uma dessas artistas, uma das artistas que fala que tem essa vontade, por exemplo, a Simone, da Simone Simaria lá. O Luciano, do Zezé de Camargo. Luciano. Então são pessoas assim, que são muito fortes dentro do mercado, que tem essa aptidão. Então, assim, visando essa pequenez do mercado, Sim. do mercado, por exemplo, religioso católico em si, que é um mercado que hoje eu busco atuar mais, cristão católico, na minha parte é mais como o meu hobby hoje, o meu trabalho, é tentar olhar isso com olhos de mercado, algo que tem um crescimento exponencial. Então, assim, eu quero ver essas coisas acontecendo porque tem um amigo meu, ele estava até aqui nesse final de semana passado, tocando, e o cara é um guitarrista fenomenal, considerado no Japão um dos melhores do mundo, o cara é gigantesco. Sério? Só que o que acontece? Ele era músico dentro da igreja, por conta do mercado da igreja ser pequeno, ele teve que sair para tocar no mundo. Entendi. Então ele pegou isso, a gente fala de mundo secular e igreja, por causa, a gente fala mundo para dividir, tá? Mas é um meio musical, só que fora da igreja. E isso trouxe para ele algo hoje que ele é considerado um endorse de marcas de guitarra maravilhosas, voa para vários países para poder tocar e tal, toca com grandes músicos. Isso abriu portas para ele. Assim como o meio gospel também abre grandes portas. E eu falo, poxa, por que no meio do mercado, nesse mercado que eu estou buscando, não tem tanta informação? Mas já tem algo crescendo. Então, vendo esse crescimento que está tendo, principalmente nos Estados Unidos, esse mercado vem crescendo muito grande. Então, que seja no marketing digital, que seja em linhas de pessoas fazendo e-books, fazendo trabalhos de educação mesmo dentro de plataformas e tal, isso me trouxe esse despertar, sabe? Tanto que é um dos grandes motivos da gente estar tendo essa conversa aqui, porque acho que esse é algo que o meu coração traz. Porque eu ficaria muito feliz de ver alguém sustentando a sua família através do seu ministério, através de alguma coisa, não só pela caridade, não só pelo trabalho em si missionário e tal, sem receber nada. Eu quero que as pessoas tenham os melhores instrumentos, as melhores formas de pregar, um carro bom, uma casa boa, justamente para dar esse conforto, mas para que eles possam migrar cada vez mais para esse processo. É interessante porque, assim, a gente está falando como um negócio, né? E é óbvio, todo negócio ele precisa de investimento, né? O próprio negócio precisa se investir. De forma que, como você disse, de repente precisamos de novos equipamentos para a banda, precisamos de iluminação, precisamos de equipamentos de som, tem um custo de deslocamento, viagem, hospedagem, enfim. E geralmente, né, eu venho te acompanhando aí, sua agenda em abril estava lotada, né, Semana Santa então, você se desdobrou aí, mesmo nesse início está sendo algo assim surpreendente, né, Maurício? Porque eu vi você aqui na região, 4, 5 cidades, saindo de uma, correndo na outra e tal, e geralmente em horários de sábado, domingo, de noite, não é agora, num horário comercial, um exemplo, né? Como é que você faz isso? Isso para mim é algo que a gente já vem desde criança, desde pequeno fazendo, são os eventos nossos na parte da igreja acontecem nesses horários. Tanto que toda programação, vida familiar é dificultada. Já vai fazer um mês que eu não vejo a minha mãe, não vejo as minhas irmãs, e a gente sofre um pouco,
Mas isso é algo que é o que a gente vem buscando, é esse trabalho que a gente vem buscando. Então, assim, eu olho nesse deslocamento, nesses finais de semana, a minha agenda para poder vivenciar. É ali que o pessoal não vai estar trabalhando, é ali que eles vão poder se entregar a um retiro, a um encontro, a uma celebração, a um evento. É nesses dias que as pessoas mais tiram. Por quê? Até porque entra naquilo que eu te falei. Se a gente pegar os nossos irmãos evangélicos, por exemplo, os protestantes, a gente sabe que existem eventos todo dia. Existem movimentos todos os dias. Isso é inspirador. Existe um padre, vou até citar ele aqui, que para mim é muito importante falar dele, tá? É um padre texano, chama Padre Haroldo Ram. Esse cara é um cara incrível. Ele trouxe para o Brasil coisas inacreditáveis. Ele é brasileiro? Não, texano. Texano. Ele trouxe coisas inacreditáveis. E, resumindo a história dele, eu costumo falar que ele era um padre que ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele era piloto de avião na Segunda Guerra Mundial. E a gente tem histórias que ele estava lá sobrevoando, tal, descia com o avião, ele ia lá, celebrava a missa, subia no avião e ia continuar lutando na guerra. Ele era incrível. Então ele trouxe para o Brasil experiências de oração, que a igreja protestante já vivenciava isso já como algo muito forte, a renovação, a parte mais pentecostal que a gente fala. Mas ele trouxe para dentro da igreja essas ideias sobre experiências de oração, essas coisas aqui que movimentou o Brasil de uma forma muito grande. Nos anos 90, anos 2000, foi um boom muito grande dentro da igreja católica, né? A gente chama de renovação carismática. Aqui, né? Aqui no Brasil. Só que, cara, como é que ele descobriu isso? Você acha que ele descobriu isso que foi um despertar rápido, algo que veio para ele assim, uma coisa simplória e tal? Não. Deus, ele sempre usa de ferramentas. Hoje eu venho buscando algo que me traga para esse mercado que eu falei. E você é uma das pessoas que hoje me inspira a estar buscando esse lance desse mercado. A me educar, a me ensinar de várias maneiras. Mas ele também precisou de alguém que mostrasse isso para ele. Não foi do nada que ele viu. Então lá nos Estados Unidos, ele descobriu um pastor de uma igreja pentecostal forte lá. E lá eles são muito fortes nesse sentido. E lá ele começou a vivenciar essa experiência. Vivenciando lá, ele era um padre jesuíta. E os padres jesuítas são enviados pelo mundo para servir a obra. E ele foi mandado para o Brasil. Então teve que deixar o que ele estava aprendendo lá para viver no Brasil. Sim. Quando ele veio para o Brasil vivenciar isso aqui, o pastor de lá já identificou para ele um outro pastor aqui no Brasil, que falando com ele, continuou esse procedimento de educação nessa parte pentecostal. Isso trouxe um boom muito grande para ele, para poder hoje trazer. Então quem conhece a Canção Nova, por exemplo, o Padre Haroldo foi um dos incentivadores para que isso fosse criado. Experiência de oração e tal. Quando eu olho para isso, para um cara como esse, por exemplo, é onde que eu olho e falo assim, poxa, primeiramente, eu faço muito pouco. A agenda pode estar lotada, eu ainda acho que eu faço pouco. Eu tenho a sorte de não precisar de montar no avião, ir para a guerra, voltar, fazer uma pregação, depois subir no avião e depois voltar. Mas o meu maior sonho, e eu acho que isso vai ficar muito interessante, até para vocês também, que vocês vão gostar bastante dessas ideias, é que a gente tenha mais coisas durante a semana, durante o mês, que isso seja algo recorrente, que Deus não seja apenas uma hora no domingo, que Ele seja algo a mais na nossa vida. E esse algo a mais é algo que nos mostra justamente essa presença. Como eu falei no começo, a intimidade que você teve com a sua esposa foi porque você encontrava com ela uma vez por semana? Não foi. Vocês precisavam nos encontrar, se falavam por telefone, e trocava, e vai, tal. Gastava cartão, né? Falei da nossa idade. Gastava tal do cartão, fazia alguma coisa assim, mas isso aí houve esse entendimento. Agora, se você ficar 1 hora por dia, 1 hora no final de semana, tentando fazer isso, só isso, e já tá bom, tem alguma coisa errada aí. Como é que você vai criar essa intimidade? Então, assim, eu venho crescendo muito em relação a isso, pedi muito a Deus que isso acontecesse, se fosse da vontade dele, e eu creio num Deus muito exagerado e maravilhoso, sabe? Que ele traz essa oportunidade para mim. Mas assim,
Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Rodrigo. Rodrigo. Olha lá, hein? Não, tranquilo. Você que já está nesse meio desses negócios, e eu que estou aprendendo com você esse start do business, do negócio, né, do empreendedorismo assim em si, como que você identifica, já são quantos anos já nesse mercado? São 9 anos já. 9 anos nesse mercado. 25 de empresa e 9 Olha isso. mentorando. 25 como um empreendedor. Isso. E 9 só nessa mentorias. Palestra. Nisso tudo, 2 perguntas. A primeira é: quantas vezes você viu Deus como algo importante, ou algo que faz como uma chave para essa sua carreira? E a segunda é: como que você identifica ele nessa sua questão? Porque eu sei também que você é muito espiritual. A gente vem conversando muito, você é católico também, a gente participa da mesma igreja. Mas eu queria muito te perguntar isso, já faz tempo que eu tô para te perguntar isso. Quantas vezes você conseguiu identificar isso? Que eu tô te perguntando quantas, porque eu não sei, pode ter sido nenhuma. Eu sei que, eu já meio que sei, mas quantas vezes você pode me falar que você identificou? E como que você identifica ele? Eu tô mudando aqui que eu me sinto nessa liberdade, você me deu essa liberdade. Lógico. O que você acha? Você me fala. É uma pergunta difícil, mas fácil de responder, porque eu tenho a resposta para ela. Mas é uma pergunta difícil de se recordar quantas vezes. Foram várias. Então, por exemplo, lá no passado, muitas coisas aconteciam naturalmente, como empreendedor, a empresa prosperando, chegamos a ter mais de 100 colaboradores, com vários escritórios no Brasil, aqui no interior paulista. Participava de um grupo seleto de empresários, a qual a empresa eu representava, conheci 17 países. Mas não estava bom, a minha conexão pessoal e profissional, beleza, financeira e tal, mas o espiritual estava lá, guardadinho numa caixinha. Raríssimas as exceções que trazia isso. De 2013 para cá, começaram a acontecer coisas que me fizeram a refletir, me trouxe consciência. A primeira delas foi o seguinte: cara, eu não sou autossuficiente, eu preciso de ajuda. Então, assim, eu troquei o eu sou o dono do bolo para eu sou o dono do bolo partilhado com os outros. Entende isso? E aí eu comecei a buscar conhecimento, primeiro fui no lado intelectual, eu gosto muito de estudar, fui fazer várias certificações, sou certificado em coach, business coach, hipnose, até mágica eu sei fazer. E eu fui buscar, porque eu sentia necessidade de trazer isso para os meus colaboradores. Mas não foi aí que pegou. Isso só me trouxe a certeza de que a parada não era essa. Isso era importante. E aí eu vou fazer uma correlação com o que você disse no começo, quando eu te perguntei como que é ser músico, personal trainer e também agora pregador. Como é que você uniu tudo isso? Pelas melhores habilidades que você tem. Eu percebi que pelo menos o que os outros dizem, né? Que eu tenho uma força de persuasão e oratória muito boa. E aí eu falei, eu vou trazer isso com conhecimento, mas eu tenho que basear esse conhecimento em alguma coisa, a ciência só não basta. E aí foi a hora que eu tive uma conversa com Deus. Eu falei, Deus, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque eu estou fazendo tudo certo, está tudo certo, mas o meu coração não está preenchido. Não era falta, não era escassez de nada, nem de dinheiro, nem de nada. Era pura e simplesmente, faltava algo no meu coração. E aí um dia eu resolvi fazer um evento, uma palestra, né? E nessa palestra, uma pessoa no final ficou comigo e disse assim para mim: cara, eu quero agradecer pelo tudo que eu ouvi aqui hoje, tal, fantástico, só que tem um detalhe. Isso que você está fazendo é muito pouco. Isso que você está fazendo
Você teria que demorar, você teria que viver 500 anos, igual o Salomão, sei lá, com Abraão, para impactar talvez 1000 pessoas. Você tem que falar para multidões, você tem que crescer isso aí. Aí eu falei, cara, mas como assim? Ele falou assim, cuidado. Foi assim que ele disse para mim. Ele falou, cuidado. Da mesma forma que Deus dá, Deus tira. Sabe por que ele tira? Porque ele acha o outro que vai fazer. Putz, cara, aquele dia eu fui embora assim. Primeiro que o feedback, o retorno de alguém te dando alguma coisa, te dói o coração, tá? Mas o segundo momento é aquele lá de você respirar fundo e falar, peraí, o que isso quis dizer? E aí eu acordei. Aí eu acordei e eu entendi. Eu falei, então é isso que o senhor quer? Então o senhor quer me usar para que eu fale e tal. Aí, cara, eu comecei... Eu criei um treinamento, Maurício, eu vou dar um testemunho aqui, é forte, tá, o que eu vou dizer. Eu não disse isso para ninguém até hoje, nós vamos dizer aqui em primeira mão. Eu tenho um treinamento chamado Método CREER e eu não criei esse treinamento. Ele chegou pronto para mim. Como que ele chegou pronto? Não, ele chegou pronto. Eu fiz o treinamento. Eu desenvolvi, mas as ideias foram chegando na minha cabeça e eu fui, sabe? Sei lá, não estou falando que eu sou o Chico Xavier, não. Psicografando. Isso, entendi. Mas assim, eu perguntava, mas aqui eu posso colocar esse exercício aqui. Aí, até o nome, Método CREER, que vem da palavra, né? Mateus 21, 22, e tudo que pedirem de oração, crendo recebereis, tem tudo a ver, e a coisa foi indo, cara, é fora da curva. Eu tenho como a menina dos olhos, e assim, esse treinamento me mostrou, toda vez, nós já vamos para a 11ª edição, toda vez que eu aplico ele na equipe, em equipes e tal, esse treinamento, eu vejo uma transformação nas pessoas assim, as pessoas são muito gratas e tal. Então, dizer para você, o chamado ele foi inconsciente. Não foi aquela parada assim, eu estou precisando, me manda parar. Não. Primeiro ele me preparou, tá? Primeiro ele sabe a parada do Moisés? Sim. Sabe? Que Moisés não tinha que ter nascido, né? Moisés nasceu como judeu e logo nenê ele foi para... Ele ser mandado, ele foi jogado no rio, aí foi encontrado pelos egípcios. E quem que encontrou ele? A rainha. Tá, e aí ele foi morar onde? Dentro do palácio, Ele não foi morar na periferia do palácio, tá? E por que Deus fez isso? Porque Deus precisava capacitar Moisés com o que tinha de melhor na época. Os egípcios tinham uma inteligência superior aos judeus na época. E mais, Moisés tinha uma coisa que é muito importante, isso o livro Senhor da Guerra fala muito, que é: conheça as armas do seu inimigo, porque fica mais fácil de você gladiar com ele. Então, eu acho que Deus fez isso comigo. Ele me jogou para me capacitar, através de estudo, de técnica e tudo. Aí ele falou, agora você vai montar um treinamento assim, assim, assim. Eu montei o treinamento, aí agora ele está dando o pitaco espiritual. Agora ele está, e aí essa conexão conosco aqui, nos amigos que estão fortes, mas muito mais com você, Maurício, de estar entendendo. E eu pego, tudo que eu vou falar, eu pego um pouco da palavra, cara, porque assim, é fantástico. Então, esse foi o chamado. Agora, o que é para fazer daqui para frente, eu não sei, eu sei que eu faço. Eu sei que eu desenho o negócio e tal, e vamos fazer, e vamos acontecer, e eu acredito que ele vai prover isso para mim, sabe? E isso não é só lei de atração, não. Aí é minha parada com Deus mesmo. Ó, é para fazer? Então tá, eu estou fazendo. Agora, a outra parte aí, o senhor me ajuda aí, porque... Então é isso. E aí, eu volto agora a pergunta para você. Se Deus quer isso da gente, você é um pregador da palavra, eu não sou. Eu tenho que aprender muito aí. Por quê? Porque tem pessoas do outro lado que estão gritando, Maurício. Tem pessoas do outro lado que estão sofrendo dor, casamento que está dissolvendo, pessoas que estão perdendo o trabalho, são pessoas que estão entrando em depressão, são pessoas que estão desenvolvendo doenças que, por conta de toda a energia que ela está carregando. E aí, preciso de alguém para curar isso. E como é que eu curo isso? Através de pessoas que estão num nível superior, mas não são essas pessoas que vão salvar elas, não, só vão mostrar o caminho.
Falar, amigo, a salvação só tem uma coisa, é com Deus. Entendeu? Sirva a Deus. O resto vai acontecer na sua vida. Você acredita nisso, Maurício? Acredito, e eu tenho uma fala do padre Paulo Ricardo, que ele fala assim, ó, dentro do catecismo e dentro de vários estudos da Igreja Católica, né, que a gente segue 3 pilares, né? A gente costuma dizer que a gente segue o magistério da Igreja, a tradição e a palavra. Então, a primeiro que vem a tradição da Igreja. A tradição é a que a gente traz desde de Jesus até hoje. Na verdade, traz até antes, porque a gente tem os livros do Pentateuco e tal, que são os livros dentro da Bíblia, que são os livros do Antigo Testamento. Esses livros são os livros que nos auxiliam a entender como Deus trabalhava com os profetas, se conectava com as pessoas e tal. Depois, o Novo Testamento é onde que nós temos a tradição da igreja, que o que está escrito ali, não só o que está escrito ali, mas o que também foi passado. Então, até chegar até hoje, né? E a gente tem o magistério, que é como que a igreja se reúne para poder nos instruir da melhor maneira, sabe? Esse entendimento de como a gente deve interpretar e ler as coisas de Deus, a palavra de Deus e tudo mais. Nessa questão, existe uma fala, nessa fala do Padre Paulo que ele lança, que ele diz assim, olha, eu não sei se só a Igreja Católica ou só nosso trabalho aqui com Cristo salva. O que eu posso dizer é que aqui eu tenho certeza, porque é o que eu acredito. Então aqui onde eu acredito é o que salva. Se você acredita em outro lugar, aí vai de você. Então aí é o seu pensamento. Aí eu não posso te dizer que não, mas também não posso te dizer que sim. Quando a gente tem essa visão, quando a gente olha para dentro dessa questão do que a gente vem vivenciando, principalmente quando é relacionado a Cristo, a gente sabe que é algo muito poderoso e muito transformador, porque Cristo dá a nós uma sensação de humanidade, e essa humanidade ter potencial e força para poder lutar e progredir na sua vida, a vivenciar essa vida. E vida em abundância. E vida em abundância. E aí, enquanto você estava falando, veio uma história muito legal na minha lembrança, que foi a história do machado, dos dois cumpridores do machado. É mais ou menos assim. Eles deram para um senhor, um cara mais experiente, um machado, e para um cara mais jovem, um machado igual, o mesmo machado. E aí falaram, ó, você tem que cortar essa floresta aqui, quem chegar lá no final ganha um prêmio muito, muito grande, uma recompensa. Então, nesse desespero, o mais novo catou e saiu batendo na árvore. O lenhador, tentando cortar a árvore, só que tinha um porém, o machado não estava afiado. Então o que acontece? O mais experiente estava lá, amolando o machado, enquanto o outro, batendo. E aí o cara rindo, né? Porque falou assim, vai ficar sentado, você tem. Só que depois de um tempo, quando esse senhor acabou de amolar, deixou bem afiado o que ele tinha que fazer, ele começou a cortar. Só que a cada machadada que ele dava, praticamente ele derrubava a árvore, porque estava muito afiado. E ele chegou até o final e ganhou. O que eu quero dar ênfase aqui não é nem na história desses dois. Dizer que a gente precisa se preparar, que a gente precisa buscar recursos, tentar entender o que a gente quer, o que a gente tá buscando, para ir dar o passo para poder lutar. O que eu quero trazer para você é que a gente às vezes não pega os detalhes de algumas histórias. E desse me traz uma chave. Quantas vezes que a gente nas mãos, das nossas próprias mãos, nós somos ferramentas que são boas, sim, porém estão despreparadas. Então, tentando viver de uma forma louca, falsa, tentando viver de alguma forma, tentando ser esse machado porque não está preparado. Não está preparado. Já de contrapartida, como você falou, você tem um business muito grande, fez um negócio, cursos e vai daqui, vai dali, como eu, por exemplo, na parte do esporte, na parte da música, estudei canto e instrumento e sempre cantei em várias bandas, em vários locais, já casei muita gente cantando, tenho esse orgulho para falar,
Só que isso me trouxe para mim chegar onde hoje que eu olho. Sim. E aí você fala assim, Maurício, para você, com tudo isso que você faz, é algo que você quer, que você utiliza para poder chegar no sucesso cantando, tocando, pregando? Qual que é o seu objetivo? Eu falo que o meu maior objetivo, Rodrigo, eu acho que é isso que nos conecta muito forte, é de ver a evolução do próximo. Ver o próximo subir um degrau no qual ele não conseguia ver o seu potencial e fazendo com que ele suba. Na minha aula de educação física, ver uma pessoa subindo na bike, eu costumo falar subir, Sim. que é pedalar em pé, às vezes é uma dificuldade muito grande. Imagino. Mas às vezes um detalhezinho que você corrige, a pessoa fluiu, ela ama Amolou o machado. algo que ela não gostava. Assim como as coisas dentro da igreja que a gente vai construindo, a gente vai fazendo. Então assim, eu acredito que a gente sentou muito para amolar esse machado, e não que a gente não tenha na nossa cabeça achar que depois de amolar não vai precisar de amolar mais. Muito pelo contrário. Porque quanto mais bate, mais a lâmina vai cegando de novo. Então, sempre é hora de parar e bater a lâmina. Mas enquanto a gente já fez isso, que é o que eu acho que eu trouxe de bagagem até esse ponto onde eu estou, meus 32 anos, esse ano eu faço a idade de Cristo, meus 33 anos, até aqui, eu acho que eu já molei bastante meu machado para poder fazer esse passo, para poder dar esses passos a mais do que eu venho buscando, sabe? E fico feliz, cara, de saber que você, por exemplo, no seu início, é difícil responder quantas vezes Deus se fez presente nas suas palestras. Eu costumo dizer que se você coloca Deus também é uma forma de pregar dentro do seu treinamento e tal. Mas fico feliz de saber que uma conversa que a gente teve um tempo atrás, você falou, cara, eu não sou muito assim, tal, mas saber que a sua intimidade com Deus, da sua maneira, exatamente, te trouxe até onde você está hoje. Te colocou no estado que você está hoje, de fé, de profissional, de pai. Para mim é grandioso, sabe? E assim, o mais importante é o quanto que a família é importante para nós, sabe? O quanto eu conheço seus filhos, conheço sua esposa, e vejo o quanto que isso reflete, isso é um reflexo. O cara que você quem tiver oportunidade aí, por favor, passa aqui, ou faz um treinamento, vem tomar um café, faz um treinamento, faz alguma coisa com ele, mas conheça a sua pessoa, vai saber que não é somente uma pessoa externa, é algo interno que vem de dentro fluindo, vem de dentro emanando. Que na igreja a gente costuma falar que é a graça, é o canal da graça saindo disparando para as pessoas. E é uma transformação, Maurício, que a gente tem que fazer todos os dias, né? Eu não peço a Deus dinheiro, né? Eu não peço a Deus facilidade na minha vida. Pelo contrário, eu falo, qual não é o problema? É no problema que eu acho a oportunidade, né? Mas assim, o principal que eu peço, eu sou muito fã do fã, né? Toda pessoa tem o seu defeito, né? Então, o rei Salomão ele é conhecido como o sábio, né? Ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu para ele. O que ele fez com a sabedoria é outra coisa, mas assim, eu peço a Deus sabedoria. Eu falo, Deus, me dá sabedoria. Então, uma das coisas que, assim, um pilar meu, né, que eu acho que é fundamental para que a gente possa até evoluir, na minha opinião, é você buscar o conhecimento sempre. Então, eu não me sacio igual comida. Você não come até você falar, pô, chega. Só que se eu sento numa mesa para comer, eu sento para comer. Eu quero comer o melhor. E isso faz parte da essência do ser humano. Eu quero o melhor para tudo, na alimentação inclusive. E quantidade não é qualidade. Na questão de sabedoria, de conhecimento, também. Então, você navegar em vários universos é fundamental. Obviamente, você vai se especializar naquilo que te traz mais conforto. Por exemplo, a minha questão, a minha parada é ensinar, é transmitir, é transbordar, através de treinamento, palestra. E no seu caso, eu vejo que não foge muito disso também, né? Dentro agora eu vou pegar forte com você aqui, posso? Pode. Vontade. Então tá bom. Sem papa na língua? Sem papo. Então pronto. Somos católicos,
frequentamos a igreja, inclusive participamos ativamente dentro da igreja, e eu percebo, antigamente eu tinha um sonho de fazer algo para o jovem, porque o jovem hoje está perdido, é só a internet, é só o TikTok, e não tem problema nenhum ver redes sociais. Eu estou lá, nós estamos lá. A questão é o que você vê lá, né? É igual televisão, é igual cinema. O que você vê lá? Teatro, tem tudo isso. A questão que eu quero te perguntar, Maurício, é o seguinte: não é só mais para o jovem. A parada não está só com o jovem. A parada está com a família. Se fizer algo dentro desse contexto, esquecendo, deixando a Santa Missa de lado. Santa Missa é Santa Missa. Mas fora isso, outro dia você falou, o Maurício falou assim para mim, o camarada vem na missa, domingo entra às 7 horas, 8 horas, acaba a missa, valeu, obrigado, o padre dá a bênção dele, dá 5 minutos, não tem um carro na porta da igreja. E o depois disso? Por que não tem outras atividades? O que falta? O que pode ser feito, Maurício? É uma pergunta que abrange muitas questões para poder chegar. Eu acredito muito nisso, que a família hoje ela é fundamental em grande parte, mas nela num contexto geral mesmo, assim, não vou citar parentes não, vou citar pai, mãe e filhos mesmo. Essa questão ela é muito forte, porque eu acredito que os pais são pessoas que têm uma responsabilidade muito grande com aquilo que o seu filho comunga hoje na vida dele, com aquilo que ele vivencia na vida dele de verdade. Mas que eu vou cortar, vou tirar? Não. Você tem que mostrar para ele a realidade. Você tem que deixar ele entender o que é essa realidade, para que ele possa não querer estar lá. Porque a decisão é dele. A decisão é dele. E eu, por exemplo, fui criado em o bairro onde eu morava, na cidade de Batatais, é um bairro perigoso, não é um bairro fácil. Meus vizinhos tinham problemas com drogas, tinha pessoas no nosso bairro que assaltavam e etc, acontecia várias coisas. Minha mãe nunca deixou a gente fora de entender essa situação. Ou seja, você convivia com isso. Convivia, a gente conviveu muito tempo. Tinha amigos meus na escola, por exemplo, que trabalhavam no meio do tráfico, por exemplo, e do tráfico, né? E então, falando tanto em mercado digital, trabalhavam no tráfico, e só que eu costumava ver que eu percebia que tinha duas situações, Rodrigo. A primeira era a falta da paternidade muito grande em relação à conexão com os filhos, do que eles vivenciam mesmo. Sim. Isso é muito grande. E aí vinha a segunda coisa, que é a necessidade familiar. Então muitos amigos meus entravam nas drogas ou entravam no tráfico justamente para poder ajudar a família. E é uma coisa terrível saber que só tinha essa escolha. Não é que só tinha essa, mas essa era mais rápida. Era mais acessível para eles ali. E geralmente essas pessoas, eles vivem aquele mundo, né? É uma característica deles, então eles não conhecem, eles não sabem o novo porque não conhecem. Justamente. E o mais interessante, antigamente eu via meus amigos com amigos próximos meus, tá? Hoje são pais de família, estão fora disso, graças a Deus, estão bem. Mas amigos meus que trabalhavam nesse ramo, né, nesse mundo. Só que hoje, cara, eu percebo que você falou, essa idolatria em cima desse conceito do crime, em cima do conceito da prostituição, em cima do conceito de várias coisas, se tornou um mercado também. E isso atrai o jovem de uma maneira muito grande, porque ele não tem noção do mundo, não tem noção do que é aquelas coisas que estão ali para ele. Porque se ele conviveu, a gente costuma dizer o ambiente, né? É o ambiente. Se ele costuma viver naquele ambiente, para ele é a coisa. Tudo certo. É a coisa. A gente costuma dizer que a gente é o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente fala, e isso faz com que a gente sente. Sim. A gente sinta, né? Você já falou muito sobre isso, a parte de sentir,
Augusto Cury fala que em 5 segundos, a partir de 5 segundos que você pensou em algo, você já pode começar a sentir aquilo. Então aquilo é muito impactante na vida deles, só que eles não têm essa noção. Por quê? O pai, por exemplo, o pai e a mãe vão nascer, mas eles estão na igreja. Acabou a igreja, vai para casa e vai viver uma vida completamente fora de Deus. Que é onde eu falo, é aquela 1 hora, achando que aquela 1 hora é o principal para cuidar das pessoas, dos jovens e tal, e ali tá pronto, tá bom. E cara, é tanta coisa que precisa ser mudada para poder melhorar essa convivência, não somente do jovem, mas também da família desse jovem, que é muito grande. Então, assim, para resumir tudo no sentido dessa sua pergunta, eu acho que não adianta mais a gente falar somente para jovem. Eu sou um cara que na igreja eu falo muito para jovem. Eu falo com cada um dos jovens, eu falo com jovens que passam pelo meu caminho, eu tenho uma conexão muito forte, tenho um chamado muito forte para falar com os jovens. E se você é jovem e está vendo esse vídeo, eu gostaria muito que você pudesse entrar nas minhas redes sociais, falar com o Rodrigo, tenta um contato, porque eu gostaria muito de ouvir sua história, ouvir você, trocar uma ideia com você, para poder auxiliar. Eu acredito muito que o jovem pode hoje ser o centro da família dele para a mudança da casa dele. Mas enquanto a gente não entender, para quem já foi na missa, o padre sempre finaliza a missa. Você lembra como é que ele finaliza a missa? Sempre pergunto você, se os velhos ficam recordando a missa até chegar no final. O padre finaliza a missa assim, ó, ide em paz e que o Senhor os acompanhe. O que é isso? Ele está falando assim, eu sempre pensei, cara, dessa forma, ide em paz, bora para casa, descansar que amanhã trabalho, amanhã escola, relaxar, tal. Não, cara. Na igreja, a gente comunga, a gente confessa nossos pecados a Deus, a gente comunga da palavra e nós católicos comungamos também da Eucaristia, né? do corpo e sangue de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós vivenciamos ali algo muito importante da história, da tradição, da igreja e principalmente da vida de Jesus. Quando nós vivenciamos aquilo, é onde que o padre fala no final, imitando os passos de Cristo, dizendo para nós, ide em paz. Como Jesus falava, ide para todos os povos e pregai o Evangelho. Mas Jesus também fala que vocês vão em paz e que o Senhor acompanhe cada um de vocês, para que você não sofra no caminho. Então a gente precisa de entender isso, que quando a gente sai, por exemplo, da celebração da missa, que é um ide, mas é um ide para se transformar. Eu até convido você, quando você sair desse vídeo, dessa live, desse corte, onde você está vendo esse vídeo, que você possa justamente cumprir esse ide. Que você saia desse momento para que você possa levar algo de bom para as pessoas, algo transformador para alguém, algo que vai mudar a vida de alguém. Comece a mudar isso na sua cabeça. Quando você cumpre esse id, o ir às pessoas e falar sobre Jesus, mas não somente falar sobre Jesus, mas também falar sobre o amor, falar sobre a gratidão, falar sobre a esperança, falar sobre como ele pode sair daquela situação, como ele pode se livrar daquela situação. Ontem eu, por exemplo, mesmo testemunho aqui, ontem eu estava passando por um momento muito complicado. E olha que eu estudo, eu sou da igreja, mas e aí? Cara, a gente sou ser humano. E aí, nesse momento, a primeira coisa que eu fiz foi trocar ideia com o Rodrigo. Mandei mensagem para você ontem, a gente conversou sobre isso porque é a minha forma de buscar o meu id também. Alguém tem que cumprir o id na minha vida, assim como eu tento cumprir na vida das pessoas. Então, se você puder, cara, sai desse vídeo, sai desse lugar onde você está e cumpre o seu propósito na vida de alguém, de alguma forma, com a ferramenta que você tem. Não sei o que você faz. Se você é um médico, quando você for falar com um paciente, deseja algo bom para ele, sabe? Você é um engenheiro, construa uma casa com amor, com afinco e abençoa aquele lugar para aquela pessoa. Se você é um músico, cante mais músicas, mesmo que essa música seja algo que, vou cantar uma boate azul no churrasco de família, ou no churrasco que me contrataram, não tem problema, desde que você leve a alegria para essas pessoas. Então, assim, cumprir esse voto desse id é muito importante. Então, a gente entender que Deus ele é fundamental todos os dias, porque a vida é uma só. Hoje a gente está aqui, a gente está gravando, que dê tempo da gente postar esse vídeo, mas a gente não sabe como é que vai ser amanhã. A gente não sabe nem qual vai ser o próximo segundo.
Então, que a gente possa vivenciar Deus o máximo possível, o máximo de tempo possível, mas não só vivenciar Ele naquela uma hora, é cumprir Ele todos os momentos. Se a gente começar com essa informação básica de amar o próximo, de cuidar dele e de fazer o melhor para que ele possa também fazer o melhor para nós, porque foi o que você fez para mim ontem, diretamente ou indiretamente, você sabendo ou não, você cumpre o propósito assim como eu cumpro. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Assim que Cristo se faz presente na nossa vida. Então, assim, acho que a resposta básica que eu posso dar, o start inicial comece por aí, a vivenciar Deus todos os dias na sua vida, a buscar Ele de todo o coração e a trazer isso para a sua vida. E aí, para me fechar, essa sua pergunta será que isso que eu estou fazendo, o que eu vou buscar fazer, o que eu estou fazendo, Cristo faria? Como é que a vida do Rodrigo hoje? Será que Cristo estaria vivendo da maneira que você está vivendo, no lugar que você está vivendo, da forma que você está vivendo? Tratando a sua família do jeito que você trata, cuidando do seu negócio como você cuida? Como é que Jesus faria? Exatamente. E aí, se você conseguisse responder essa pergunta, tirando a divindade de Deus, tá? De Jesus, colocando Ele como homem, como Ele viu aqui na Terra mesmo. Caminhou, falou com multidões, foi um grande cara, e querendo ou não, é aquilo que Ele falou. Vou deixar e vocês falam coisas até maiores do que eu fiz. Que é o que Ele fez. Ele falou com multidões no Sermão da Montanha. Assim como Ele fala, você também fala com essas multidões. É muito, muito legal. Maurício, então dentro de tudo que nós estávamos falando aqui agora, esse é um chamado meu, tá? O mesmo que o seu, o meu, por isso que a gente se conecta, né? É o que eu costumo dizer, cara, você joga pro universo, as coisas vão se atraindo, né? Eu tenho certeza absoluta que é só o começo de uma grande trajetória, de algo fabuloso e fenomenal que vai acontecer nas nossas vidas e nas vidas das pessoas, né? Sendo assim, usando de todas as habilidades a favor de Cristo e de Deus. Agora, e os projetos, Maurício? Quais são os novos projetos aí? O que vai acontecer? Justamente falo isso para você, eu com a fé cristã tenho para falar também que eu acredito que nada nessa vida nos leva a outro lugar a não ser Cristo. Isso já é uma fala de um católico, tá? Às vezes as pessoas têm esse preconceito, mas entendem que nós acreditamos em Cristo como nosso único Salvador. Nós acreditamos que Ele é o cara que nos redime dos nossos pecados, que nos leva à misericórdia, que nos leva à vida, mas também que nos traz algo grandioso, algo abundante, algo divino. E antes de falar dos projetos, algo muito importante. Saber que, cara, vamos começar a olhar para Cristo de cima para baixo. Como a gente olha um pai quando a gente é pequeno. Seus filhos, quando vão falar com você, é você e eles olhando para você. Sensação de proteção, autoridade, de alguém que realmente está ali pronto para poder fazer para eles o melhor. Assim é Cristo conosco. Agora, se todas as vezes que você quisesse ter feito alguma coisa, desde gastar seu dinheirinho que você recebeu de mesada, que você recebeu, né, para fazer alguma coisa ali, as suas atitudes, se você tivesse feito isso por si próprio, quando o seu pai falou não, ou quando eu acredito que Deus tenha tirado do seu caminho várias coisas você tivesse feito, quantas vezes a gente não teria cometido erros na nossa vida? Com certeza. Que talvez não estaria até onde a gente está, e muitas vezes eu costumo dizer que talvez nos levaria até a morte. Então, assim, que a gente comece a olhar Deus de cima para baixo, e não de baixo para cima. É quando Jesus diz que assim, o jugo dele é suave, e o fardo dele é leve. Por que isso é dessa forma? Porque quando nós olhamos dele para nós, o que ele fala para nós é quando as coisas começam a ficar dessa maneira. Fica leve. O julgamento dele vai te julgar pelo quê? Você foi um bom filho? Você cometeu, você com os seus pecados, você não quer mais pecar? Você ajudou o seu próximo, fez a caridade, você me amou com todo o seu coração todos os dias da sua vida, mesmo na hora do pecado, você fez isso? Jesus. Aí ele vai te dar a resposta, que essa resposta eu não posso te dar, porque eu não sou ele.
Mas é olhar assim, quando eu tento tomar minhas atitudes, fazendo com que as minhas atitudes sejam as atitudes de Deus, eu me coloco no lugar de Deus, isolo ele dessa fonte primordial e coloco ele nesse sentido. Coloco o sentido dele humano. E aí é falho, humano é falho. É verdade.